Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para então falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Hoje vamos ficar focados num tema muito importante. Vamos falar sobre o que é o perispírito. Bem, vamos entender bem o que é isso, né? Do que se trata perispírito e qual a diferença do espírito para o perispírito. Vamos deixar bem claro essas três propriedades do homem, se assim podemos dizer, né? Essas três substâncias, seja como for, que compõem o homem, o ser humano. Então, vamos lá. Essa substância, chamada de perispírito, é uma substância semimaterial, e ela nos foi trazida pela doutrina espírita. Nenhuma outra religião tem o conhecimento do que seja o perispírito. Não tem nenhuma outra religião tem essa informação. Todas as religiões falam sobre espírito, né, e corpo, ou alma e corpo. Alma e espírito é a mesma coisa, ok? Mas nenhuma religião falou sobre a existência do perispírito e quais são as suas propriedades e para que ele serve e tudo mais. A única religião que trouxe essa informação, que nos revelou, né, o que é perispírito, do que se trata, é a doutrina espírita. Nenhuma outra. Bem, vamos lá. A função do perispírito, vamos falar sobre a função dele, do perispírito, e vamos falar também como há a ação do espírito sobre o perispírito. Então vamos lá. O espírito, nós, a essência inteligente, nós espíritos, nos encontramos dentro do perispírito. O perispírito é para nós espíritos uma roupa, uma vestes, ok? Todo espírito tem por volta dele a sua roupa, que é o perispírito. A função do perispírito, qual é a função? Vamos lá. A função do perispírito é fazer com que o espírito consiga mover o corpo físico material quando ele está encarnado, ok? Essa é uma das funções, tem outras, mas vamos lá. Essa é uma das funções. O perispírito, ele é formado por substâncias materiais e etéreas, né? Semimateriais. Por isso que fala que o perispírito é semimaterial. Tem uma parte material, é claro que ela é bem etérea, e uma parte mais etérea ainda, que é muito energética, mais energia do que matéria, por assim dizer. Ok? O corpo físico do homem, o nosso corpo, né, ele é feito de substâncias materiais mais brutas, substância material, tá? Então, como o homem, nós encarnados, como tudo isso acontece para que o espírito haja sobre o corpo? Vamos lá. O espírito está ligado ao perispírito, porque ele se encontra dentro do perispírito. E o perispírito é ligado ao corpo. Cada célula do perispírito é ligada a cada célula do corpo físico humano. Ok? E nós, dentro do perispírito, fazemos o comando, mexer um braço, mexer uma perna, andar, etc e tal. As nossas ações. Ok? Então nós é que comandamos o corpo. Porém,
é dessa forma. Nós emitimos a nossa vontade ao perispírito e essa vontade passa para as células do perispírito e como elas estão ligadas ao corpo humano, transmite, né, esse desejo, essa vontade para o corpo e o corpo vai agir da forma que nós queremos. Ok? Então vocês entenderam muito bem isso. Então, é por isso, exatamente por isso, que nós conseguimos, né, agir na matéria. Porque se não houvesse o perispírito, que é a substância semimaterial, nós, espíritos, não teríamos como fazer um corpo ter movimento, se movimentar, agir, porque nós somos uma energia muito etérea e o corpo é muito bruto. Então precisamos de quê? De um intermediário. Deu para entender? Então é assim que as coisas funcionam. É como se nós estivéssemos dentro. Tem um carro e tem a gente. O carro está ali parado, é o corpo. Para aquele carro funcionar, nós precisamos entrar no carro, ligar, fazer todo esse processo, entrar no carro, ligar o carro e dar partida. Aí o carro anda, mas o carro sozinho não anda. É a mesma coisa, o corpo sem espírito ele não tem vida. Ele vegeta, mas ele não vive. Ok? Agora vamos explicar para vocês como é feita essa ligação e de que forma é feita a ligação da célula do perispírito com a célula do ser humano, do corpo físico material. Vamos lá. Não é um processo fácil, é um processo complicado. Mas vamos lá, temos tempo para isso, né? Então vamos lá. Nós estamos vamos voltar antes de estarmos na vida. Estamos na espiritualidade, aguardando a nossa reencarnação, ou como queira, aguardando o nascimento, o momento que nós vamos nascer, né? Então estamos só aguardando o momento. Como é feita essa ligação? Nós, espíritos, quando estamos lá na espiritualidade, temos que diminuir o nosso tamanho do nosso perispírito. E de que forma isso é feito? Nós nos auto-hipnotizamos para diminuir o tamanho do nosso perispírito, para ele ficar reduzido em tamanho, ok? Isso é uma necessidade. E também para esquecermos, né, das coisas da vida passada, das vidas anteriores. Também tem esse propósito, esse motivo. Ok? Então, nós na espiritualidade, mesmo antes de reencarnarmos, antes de nascermos aqui, de sermos ligados ao corpo, nós já passamos alguns meses fazendo esse trabalho da redução da nossa memória e do nosso tamanho do perispírito. Ok? Vamos perdendo aos poucos a nossa consciência. Esse é um trabalho que nós fazemos antes de reencarnar. E qual é o momento que nós, então, vamos entrar no corpo? Então, vamos lá. Então, nós já estamos lá na espiritualidade, com o nosso perispírito reduzido em tamanho, ok? Já estamos bem reduzidos no nosso tamanho. O tamanho do nosso perispírito. Nós, espírito, não diminuímos de tamanho, ok? Mas o perispírito, sim. Então, quando já estamos no momento certo, é tudo feito programado, com o tempo exato, no ato da concepção, né, quando o homem e a mulher vão para o seu ato sexual, né, no momento que o homem ejacula, né, lança seu espermatozoide dentro da mulher no útero, são milhões de espermatozoides, milhares. Então, não pense vocês que é muito fácil não, vamos lá. Então, antes de reencarnar, eu já tinha me programado que tipo de corpo eu ia ter, se eu ia ser feio, bonito, alto, baixo, gordo, olhos verdes, azuis, castanho, preto, com algum defeito ou sem defeito, ia ser magro, forte, gordo, ok? Então as características do meu corpo já foram todas elas determinadas, porque elas foram determinadas de acordo com a minha necessidade reencarnatória, daquilo que eu ia precisar passar aqui na Terra. Deu para entender, né?
Então, a partir daí já está tudo programado. Os espíritos construtores, por assim dizer, não são construtores, são os espíritos que trabalham nessa parte da reencarnação, ok? Tem outro nome, não são construtores, esqueci o nome que se dá a eles. Mas enfim, depois então que o homem transou com a mulher e que esse espermatozoide se encontra dentro da mulher, esses espíritos vão energizar um desses espermatozoides que trazem o DNA necessário para que aquele corpo tenha aquelas características que já tinham sido determinadas. Olho azul, olho amarelo e coisa e tal. Deu para entender? Olho amarelo é ótimo, né? Olho azul, olho castanho, olho preto e por aí vai. Então os espíritos vão separar, selecionar o espermatozoide que vai trazer, desenvolver aquelas características que são necessárias para que ele se habitar. Ok? Então ele vai energizar de 7 bilhões, sei lá de quantos bilhões de espermatozoides, ele vai energizar um daqueles espermatozoides para que ele seja o primeiro ou o único a penetrar no óvulo da mulher. Então o trabalho da espiritualidade já começa desde já do momento que já estava tudo programado. Vocês entenderam? Então, vamos lá. O espermatozoide foi energizado e entrou no óvulo da mulher. Nesse momento, o espírito é ligado a uma única célula que existe, né? Porque já se forma uma célula, né? A partir que o espermatozoide penetra no óvulo da mulher, essa célula se torna única, com a característica do pai e da mãe, ok? E vai se multiplicando. Essa célula começa com uma, daqui a pouco tem duas, e vai multiplicando. Então, a cada célula que vai nascendo, esses espíritos vão ligando cada célula do perispírito a cada célula do corpo físico humano. Aquele fetinho que já começou a se formar. Então, nesse exato momento que o espermatozoide penetra no óvulo, é o exato momento que a espiritualidade já liga o espírito àquela única célula. E ela vai se multiplicando e as outras células vão sendo ligadas aos poucos. Conforme vai havendo a multiplicação das células do corpo humano, as células do corpo, que é o perispírito, né? Do corpo espiritual, que é o perispírito, vão sendo ligadas aos poucos. Ok? Então, até os 9 meses, essas células estão sendo ligadas até essa criança nascer. Por aí, quando a criança nasce, muita gente pensa. Eu já assisti pessoas que não têm conhecimento disso, não estudaram sobre isso, porque não sabem nem quais são as propriedades do perispírito, desconhecem muita coisa. Falar que quando a criança chora, aquele suspiro e chora, é que o espírito entra. Não tem o menor conhecimento desse processo. Esse processo foi nos trazido, informado pelos espíritos. É um processo muito difícil, muito complicado. Não é complicado, mas é muito complexo. É a palavra certa. Ok? Não é quando a criança abre a boca e chora que o espírito entra. É a coisa mais absurda que alguém pode falar. É só quem não tem conhecimento mesmo do que se trata o perispírito e a necessidade do perispírito. Ainda tem mais isso. Essa é uma das necessidades e propriedades do perispírito. Ser ligado ao corpo para que o espírito possa agir. Porque o espírito não tem como agir diretamente no corpo, conforme eu já expliquei antes. Bem, então quando a criança nasce, ela está em crescimento. As células, a criança, depois de 9 meses, a criança nasce, vem para a vida, né? Sai da hospedagem, né? Lá da barriga da sua mãe, né? E parte para a vida aqui do homem, né? A vida dos seres humanos, né? Bem, enfim. Então, essa criança vai crescendo, essas células vão se multiplicando até a idade de 7 anos de idade. Até 7 anos. Então, essas células do perispírito vão sendo ligadas a cada célula que nasce na criança. Essa ligação vai sendo feita até a idade da criança de 7 anos. Às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Mas não muito mais, nem muito. Ou muito menos.
muito menos é ótimo, né? Ou que seja menos. Deu para entender? É pouca coisa mais de 7 anos, pouca coisa menos que 7 anos. É por isso que a gente vê que, na maioria, muitas crianças, antes de 7 anos, elas conversam com espíritos e pensam que estão conversando com um coleguinha, com uma criança. Por quê? O espírito, ou melhor dizendo, o perispírito não está completamente ligado ao corpo da criança. Só vai terminar essa ligação aos 7 anos. Por isso que algumas crianças com 3, 4 anos, o espírito dessa criança não está completamente ligado, o perispírito, e ele tem a visão da pátria espiritual. Conversa assim com o espírito, que está tendo a visão fora do corpo, que não está completamente ligado ao corpo. Entenderam isso? Essas visões, esses contatos se perdem depois de 7 anos. Você observa que depois de 7 anos as crianças já começam a pensar diferente, porque elas já estão, o espírito está completamente já ligado ao corpo, ok? Então, é impossível, já ouvi falar, tem uma palavra que as pessoas estão falando, entrante. O que seria o entrante? Seria um espírito entrar no corpo de alguém e tomar conta do corpo. Eu acabei de explicar a vocês o processo, né, da ligação do espírito ao corpo. É todo esse processo complexo, muito complexo. Como poderia o espírito estar ligado, a célula do seu perispírito estar ligado ao corpo? Como poderia vir um espírito estranho e entrar automaticamente, desligando todas as células do perispírito daquele que está vivendo naquele corpo? Vocês acham que há essa possibilidade? É impossível. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Já falaram, não, tem que estar no mesmo padrão vibratório. Não tem padrão vibratório. O teu perispírito é teu, não é de outro. Aquele corpo é teu, não é de outro. Aquele corpo está ligado ao teu perispírito. Se desligar teu perispírito do corpo, tu desencarna, o corpo vai vegetar. E nenhum outro espírito pode ser ligado automaticamente num piscar de olho. Cada célula desse novo espírito ser ligada, né, desse novo espírito, ele traz o perispírito dele. Como vai ligar? Cada célula desse novo espírito, do perispírito dele, ser ligada automaticamente num piscar de olhos. Eu expliquei o processo para vocês qual é, como é feita essa ligação e o tempo que leva. Ok? É um processo muito complexo, muito complicado, para que um saia do corpo, assim, ó, um piscar de olhos, e outro entre. As comunicações que são feitas no Espiritismo, na Umbanda, Candomblé, é tudo igual, tudo do mesmo jeito, o processo é o mesmo. Nenhum espírito entra no corpo do médium, né? Não entra do caboclo, da cabocla, do Exu, sei lá o quê, né? Porque cada religião dá um nome. No Espiritismo é médium. Mas, enfim, nenhum espírito entra no corpo de alguém, a gente fala, fulano incorporou. Mas é uma forma muito antiga de se falar, já virou até tipo assim, normal falar, só que nós espíritas sabemos que nenhum espírito entra no corpo de ninguém. Não entra, não tem como. Ah, mas como é que acontecem as manifestações? Vamos lá. O perispírito do médium, né? Do pai de santo, da mãe de santo, o perispírito, nosso perispírito, ele não está contido dentro do corpo. Ele irradia para fora do corpo, através da aura, né? Da vibração que emanamos. Então, o espírito que quer se comunicar também tem o perispírito dele. Então, nós, como médios, nos concentramos e permitimos que o nosso perispírito se entre em contato com o perispírito daquele espírito que quer se comunicar. Aí acontece a sintonia. A sintonia, tá? Agora, é claro que existem alguns médiuns, dependendo da religião principalmente, no meio espírita não acontece muito, mas em outras religiões sim. Do médium perder a consciência total, porque ele entrega totalmente o corpo à vontade daquele outro perispírito, daquele espírito, né, que se aproximou. E depois que acaba a mediunidade, ele não lembra de nada que aconteceu. Por quê? Porque ele se deixou
o outro tomar conta da situação. Não é que o outro entrou no corpo, mas ele permitiu que eu fizesse o que quisesse fazer. Nós espíritas, já acontecia isso há muitos anos atrás, mas nós somos levados e estudamos para não permitir isso, para não ser pego de surpresa, porque nem todo espírito ele vem com boa intenção, e nós sabemos disso. E eles nos enganam, sim, com frequência. Então, é muito raro acontecer, na atualidade principalmente, um médium espírita entregar totalmente o corpo ao espírito, permitir que ele faça o que ele quiser. Ok? Os médios de hoje em dia não fazem isso porque nós temos responsabilidade, né, sobre o que for, o que acontecer, o que ocorrer. Então, essa é uma das propriedades do perispírito, né? Ele é a propriedade dele ligar ao corpo, se ligar ao corpo, para permitir que nós espíritos tenhamos ação sobre o corpo. É uma das propriedades. Outras propriedades, vamos lá. Conforme eu falei, olha, cada célula do perispírito está ligada a cada célula do corpo. Então, nosso perispírito, ele traz uma célula do fígado, do coração, do pulmão, de todos os órgãos do corpo físico. Ora, o coração tem célula? Tem. O pulmão tem célula? Tem. Do corpo físico eu estou falando, não tem? Nossos órgãos não são formados por células? Então, o nosso perispírito também é formado por células referentes a determinados órgãos. É um espelho do corpo. Então, todas as coisas que fazemos, ou melhor dizendo, todas as atitudes que cometemos abusando do corpo, por exemplo, se eu fumo, eu estou prejudicando o meu pulmão do corpo, posso morrer de câncer. Se eu bebo, eu posso estragar meu fígado. Eu posso morrer, né? Problema no fígado, é cirrose, né? Isso que chama? Pois é. Eu como demais, estou prejudicando meu estômago e outros órgãos. E por aí vai. Uso drogas, vai prejudicar, né, o sistema nervoso e por aí vai. Não é isso? Pois é. Então, gente, aí eu morro porque abusei do corpo, pelos meus maus hábitos. Ah, tudo bem, eu morrer, acabou a história? Não, não acabou a história. Tudo aquilo que me levou ao desencarne, se eu morri de câncer no pulmão, lembra que eu falei que eu tenho uma célula do pulmão no meu perispírito? Uma não, estou falando uma não, várias, né? Mas eu tenho as células do perispírito que formam o pulmão humano. Se eu morri por um câncer do pulmão, como é que está as células do meu pulmão, do meu perispírito? Todas elas marcadas, contaminadas. Se eu bebia, meu fígado, né? Se eu fumava, além do pulmão, minha corrente sanguínea, não é isso? Por onde passa o sangue? Não tem gente que tem AVC por conta do cigarro? Pois é. Prejudica o coração, com certeza. Então, esses órgãos físicos do corpo transmitiram para as células do meu perispírito as doenças que eu criei. Então, me encontro agora, que eu morri do câncer no pulmão, me encontro lá na espiritualidade com o meu perispírito. Mas ele não está bonitinho, limpinho não, minha gente. Ele está com as marcas do mau uso que eu fiz do corpo. Essa é outra propriedade do perispírito. Mas por que isso? Ora, por as minhas atitudes que causaram essas marcas no meu perispírito. Sendo assim, na minha próxima reencarnação, eu já nasço com problema no pulmão. Olha, que beleza. Então eu vou pagar um preço altíssimo, caríssimo, pelo abuso do que eu fiz do corpo em determinada encarnação. Essa é a propriedade, outra, do perispírito. Vocês entenderam? Por isso que Deus criou as leis da natureza, faz parte da natureza. Todo esse processo. Aí as pessoas que não entendem isso falam, tá vendo? Fumou, agora Deus castigou, fez ele nascer assim. Não, Deus não castigou ninguém.
Você se castigou. Aí Deus te deu a condição de você nascer de novo e aprender que aquilo não deve ser feito. Vai nascer com uma certa deficiência, de acordo com o que eu estou dando aqui como exemplo o pulmão, e vou dar mais valor a cuidar do corpo. Na próxima vida eu vou aprender isso. E assim com tantas outras coisas, minha gente. É o falar mal, é o desejar mal para os outros, é o ficar com ódio no coração. Todos esses sentimentos negativos que nos atraem energias negativas vão prejudicar determinado órgão no nosso corpo, determinada parte do nosso corpo, que vão ficar marcadas aonde? Quando a gente morre acaba? Não, fica marcada no perispírito. Então quem não conhece o que vem a ser o perispírito, porque não estudou, né? Não estou condenando porque não estudou, porque não conhece, desconhece. Aí acredita em histórias falsas. Porque as pessoas inventam histórias? Porque elas estão pensando egoisticamente em falar de coisas que elas não conhecem, como se elas conhecessem. É a vaidade. Porque se ela parasse para pensar, aí para falar sobre alguma coisa, nós devemos estudar, ter o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, não pode dar palpite, nem levantar hipóteses. Aí você está sendo o quê? Uma pessoa completamente, um crítico de arte, ele só pode falar mal da arte se ele estudar arte. Um crítico de cinema, ele tem que estudar cinema para poder fazer uma crítica de cinema. Não é verdade? Um crítico numa engenharia tem que ser engenheiro. Um crítico de uma arquitetura tem que ser arquiteto, ele tem que estudar para poder criticar. Mas, infelizmente, o espiritismo, muitas pessoas criticam muita coisa sem conhecimento. Eles não conhecem, não sabem, e dão seus palpites. E uma porção de gente vai acreditando. Esse entrante, então, vou te contar, é uma brincadeira, uma falta de conhecimento total. O espiritismo não veio para dizer que está com a verdade, mas quem revelou o perispírito para a humanidade foi Allan Kardec. Você me desculpe, mas foi. Através dos espíritos, claro. Os espíritos trouxeram essa informação para Kardec. Kardec também não sabia de nada. Foram espíritos que falaram sobre a existência do perispírito e das suas propriedades. André Luiz, no meio espírita, todo mundo conhece André Luiz. Quem já ouviu falar de espiritismo já ouviu falar de André Luiz e de Nosso Lar. Em dado momento lá em Nosso Lar, tinha uma mulher que estava implorando para entrar na colônia espiritual. Ela pedia perdão, que precisava de ajuda. E o responsável pela cidade, para as pessoas entrar ou não deixou a mulher entrar na cidade. E ela falando, eu quero, pelo amor de Deus, me deixe entrar. Eu me arrependi. E André Luiz fala para o responsável que estava tomando conta da entrada da cidade, falou, poxa, por que você não deixa a mulher entrar? Ela está chorando ali, implorando para entrar, porque ela quer ser auxiliada, quer ser ajudada. Aí esse espírito que era o responsável fala para André Luiz, você é novo, André Luiz tinha chegado lá há pouco tempo, né? Aí o espírito fala para o André Luiz, você é novo aqui, você desconhece muita coisa. Eu vou te mostrar como eu sei que ela não está arrependida e você vai ver o porquê. Mas você vai fazer o que eu te mandar. André Luiz, tudo bem, eu vou fazer, vamos lá. Aí esse espírito fala para André Luiz, foca nessa parte aqui perto do cérebro, do lado esquerdo, do lado direito, sei lá que lado foi da parte cerebral da mulher. Foca ali e se concentra. Penetra naquela parte ali. Aí ele foi, focou, começou a penetrar. E começou a ver que essa mulher, ele viu que ela tinha praticado 80 abortos, né? Ela fazia aborto nas mulheres. E viu que ela estava cheia de energia negativa, que ela ficava rindo, dizendo que ia enganar a eles dois. Então, essa é outra função do perispírito. Está vendo como as coisas são? É por isso
que nós aqui, homens, aqui, nós enganamos o vizinho, colega, sei lá. A gente consegue mentir, claro, muito fácil. Só que na espiritualidade, nós podemos até enganar aqueles espíritos que estão no mesmo padrão vibratório que a gente, sabe? Mentiroso, enganador, podemos. Mas não vamos conseguir enganar aos espíritos mais elevados. Não são espíritos bonzinhos não, tá, gente? O mais elevado que a gente significa dizer que tem uma condição de equilíbrio. Não é que eles são maravilhosos e santos, não. Estão momentaneamente mais equilibrados. Não vamos enganar eles, porque eles têm esse conhecimento de ler o nosso perispírito, de ver exatamente o que nós pensamos, os que estão mais acima da gente, né? Os espíritos que nos são superiores. Quando a gente fala de espírito superior, as pessoas pensam que é anjo, que é espírito da categoria de Jesus para cima. Não, não é nada disso. Nos estão superiores momentaneamente, porque eles se encontram equilibrados. Estão procurando, já estão no caminho de quê? De procurar se melhorar. Não quer dizer que eles vão conseguir vencer na próxima reencarnação, na próxima vida, mas já estão querendo fazer isso. Estão propostos. Pode ser que falha. Pode ser que ele nasça, cometa outros erros e vá para o umbral novamente e seja resgatado mais uma vez. Ok? Mas quando falamos superiores, é que estão momentaneamente, naquele momento ali, numa condição melhor. E nessa condição melhor, ele consegue ver, né, as energias que vibramos. Essa é uma das outras propriedades do perispírito. Armazenar, por assim dizer, arquivar todas as nossas condutas. Não pense vocês que vão ficar arquivadas só as coisas negativas. Não, não. Vão ficar arquivadas também no nosso perispírito as coisas boas que fizemos, as suas boas ações, as vezes que você ajudou alguém. Essa energia ficou no teu perispírito. E ela te beneficiou alguma parte, né, no teu perispírito, no teu corpo físico, quando você habitava o corpo, quando você estava vivo, e também no teu perispírito. Está armazenada nos teus chakras. Nós temos 7 chakras, não é isso? Então, tudo isso fica dentro do perispírito, ok? Agora eu vou explicar para você. Tá bom, esse perispírito, como é que é? Como é que o espírito tem isso aí? Ele já nasceu com isso? De onde, que negócio é esse, já que não é do espírito? O espírito pega isso? Como é que é isso? Então, vamos lá. Segundo a espiritualidade, que nos trouxeram todas essas informações, eles falam para a gente que o espírito, quando vai nascer num planeta, reencarnar naquele planeta, pela primeira vez, né? Por exemplo, eu vim lá de outro planeta, vim para o planeta Terra. Quando eu chego aqui, eu vou pegar as substâncias semimateriais e materiais do planeta, as energias do planeta, e vou formar meu perispírito do planeta Terra. Quando eu sair desse planeta aqui e for para outro planeta, esse meu perispírito vai ficar por aqui. Essa roupa vai ficar aqui, porque são substâncias próprias do planeta Terra. E lá no outro planeta que eu for, eu vou novamente pegar as substâncias daquele planeta para formar meu perispírito, daquele outro planeta. Aí pergunta aos espíritos, o Kardec perguntou aos espíritos, né? Tá bom, como é que o espírito faz isso? Ele chega no planeta lá e começa a pegar as substâncias, manipular e fazer isso? Aí o espírito respondeu para Kardec. Ele falou, não. O espírito faz isso inconscientemente. Aí Kardec pergunta, como assim inconscientemente? Não entendi. Aí o espírito explica para Kardec o seguinte, você pensa para respirar? Aí o Kardec, eu não penso, eu respiro então. Você não pensa se você está respirando. Você pensa para os teus órgãos funcionarem, teu coração bater, teus órgãos internos estão funcionando? Estão. Você pensa para que eles funcionem? Kardec, eu não penso. Então, tudo isso, você, espírito, faz isso intuitivamente.
você dá o comando para que a estrutura funcione no corpo, intuitivamente. Você respira intuitivamente, não é assim? Da mesma forma, o espírito faz isso. Pega as substâncias daquele planeta intuitivamente. Simplesmente ele pega. Ele mesmo não sabe como faz. Você sabe como é que você vai para respirar? Tu está respirando e não sabe. Você sabe que se parar, tu morre. Então é assim, minha gente. Quando nós saímos do planeta Terra, a nossa roupa vai ficar por aqui. Isso é para vocês verem a individualidade nossa. Nós estamos temporariamente dentro desse perispírito. Quando saímos desse planeta, se for para o planeta superior ou inferior, vamos pegar a substância daquele planeta para formarmos a nossa nova roupa. Porque vamos precisar agir naqueles corpos daquele planeta. E as substâncias têm que ser o quê? Daquele planeta. Está mais do que claro e fácil de entender isso. Não é verdade? Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o que é perispírito. E não se esqueçam, chegaram até aqui, né? Então vocês querem fazer pergunta, façam, tirem as suas dúvidas, tudo dentro do meio espírita, dentro da doutrina espírita que eu puder repassar para vocês, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu sei, e não são coisas tiradas da minha cabeça, são coisas que estão nesses livros. Um deles é esse aí, Livro dos Médiuns, né? Dentro dos 5 livros da base da doutrina espírita, tudo que eu sei dentro desses livros, e eu puder passar para vocês, eu passo, eu respondo a cada um de vocês. Não fica ninguém aqui que faça qualquer comentário que eu não responda, ok? E se você também não concorda, não tem problema nenhum. Eu tenho o meu direito de acreditar nisso ou naquilo, você tem o teu, e cada um de nós temos o direito de acreditar naquilo que quisermos. Não é verdade? É um direito que cada um tem. Mas se quiser conversar, tirar dúvida, ou questionar alguma coisa, não tem problema algum não. A gente está aqui para conversar. Nunca para discutir, ok? Porque discussão não leva a lugar nenhum, mas a conversação leva ao crescimento. Vocês entenderam? Então vamos finalizar aqui e pedindo para vocês não se esquecerem. Perispírito é uma substância que nós espíritos nos vestimos, né? E que foi revelada para Allan Kardec. E assim, a doutrina espírita é a única religião do planeta Terra que estudou e que fala sobre o que vem a ser o perispírito. É a única religião do planeta Terra que explica como se faz, como é o processo, por assim dizer, do nascimento de um ser humano. É a única religião. É a única. Nenhuma outra religião explica como se faz esse processo. Eu expliquei o processo para vocês. Como se faz. Ok? É a única religião que explica como se faz tudo isso aí. Então, meus irmãos, fiquem na paz, não acreditem em história. Quando falarem besteira para vocês ouvirem e lerem, comente comigo. Entra aqui, se inscreva no nosso canal, ou não precisa se inscrever, assiste um vídeo qualquer, faça um comentário perguntando alguma coisa. Eu terei imenso prazer em responder a vocês. Ok? Até a próxima. Tchau.